Olá, me chamo Matheus de Souza Miranda, sou acadêmico de filosofia pela Unicesumar. Nesse vídeo estarei respondendo uma atividade mapa da disciplina Filosofia da Ciência. O tema central da atividade mapa é filosofia é uma ciência, e foi proposto que dentro desse tema principal viesse elaborarmos um diálogo, um ensaio filosófico, né, com dois personagens fictícios, onde um defende que sim, filosofia é ciência, e outro que não, filosofia não é ciência. E principalmente no meu texto, vai depender muito da maneira como que cada um vê ciência e define ciência. Se ela for definida como episteme, como Aristóteles a definia, então sim, filosofia é uma ciência, porque filosofia é sistematizada, filosofia ela busca princípios universais que explica por muitas vezes os fenômenos. E se filosofia ou se ciência for vista no modelo moderno como algo que tem um fim prático, como algo que precisa de experimento e comprovação, então não, filosofia não é ciência, porque nem tudo na filosofia nós conseguimos comprovar, uma comprovação empírica, e também ela não tem uma utilidade prática, né, no sentido de atender a alguma demanda da sociedade prática, como por exemplo, tem uma epidemia e precisa de vacina, então a filosofia não vai resolver esse problema, está precisando de sempre que for algo prático, que a pessoa tiver que usar como algo concreto mesmo, algo de emergência, então a filosofia ela não vai servir, né? A filosofia é mais direcionamento, é mais ideia, é mais caminho, é mais pensamento, para que a pessoa venha agir melhor, que a pessoa venha entender sobre os problemas e a sociedade que a cerca, entender sobre a política que ela está inserida, por muitas vezes como um cidadão, entender a moral e a ética, o que é bom, o que é mal, né? O que é virtuoso, o que é desonroso, nesse sentido. Então, respondendo aqui nossa atividade mapa, eu tenho dois personagens fictícios, o Eta e a Ruda. O Eta defende que filosofia não é ciência, e a Ruda vai defender que filosofia sim é ciência. Aí, vamos lá, começamos por o Eta. O Eta vai dizer: Ave Maria, Arruda, lá vem tu de novo, igual garça, na beira da lagoa, só espreitando assunto pra filosofar. Me liga, cabra, tu não cansa não, é? Arruda, cansar é coisa de quem se contenta só com o que vê, Ueta. Como dizia Aristóteles, todo homem por natureza deseja saber. Eu não me contento em só olhar, quero entender, Ueta. Pois então me tira essa dúvida que me atormenta. Essa tal filosofia é ciência ou não é? Porque ciência para mim é coisa que mede, experimenta, prova, tipo prever eclipse, curar doença, salvar a vida. Arruda: excelente pergunta, Ueta, mas vamos devagar. Primeiro, o que é ciência? Na raiz grega, ciência é episteme, conhecimento sistemático, fundamentado, distinto da doxa, que é opinião. Aristóteles via a filosofia como mãe da ciência porque buscava princípios universais. Ueta, mas espera aí, ciência hoje não é só isso não, né? Hoje ciência é laboratório, experimento, tecnologia. Filosofia não fabrica vacina, não faz foguete, não cura ninguém. Que utilidade prática tem? Arruda responde: aí que mora o engano, meu amigo. Filosofia não é ciência empírica, mas fornece os fundamentos. Por exemplo, quando discutimos bioética na medicina, quem orienta os limites? Os filósofos. Quando falamos de inteligência artificial, quem questiona os impactos éticos e sociais?
Filosofia. Pensar não salva uma vida na emergência, mas salva milhões orientando políticas e decisões. O ETA, mas ciência é testável. Como dizia Karl Popper, teoria que não pode ser refutada não é científica. Filosofia não dá para testar, é só discussão e especulação. Arruda. Popper falava isso pensando nas ciências naturais, mas já Thomas Kuhn mostrava que a ciência não avança reto, mas por crises, revoluções de paradigma. E Farabi dizia que nem existe método científico fixo, que na prática os cientistas fazem ciência do jeito que dá. Ou seja, a ciência também tem suas incertezas e crises. O ETA, rapaz, então nem a ciência tem tanta certeza assim? Arruda responde, exato. E aí entra a filosofia para questionar os próprios fundamentos da ciência. Sem filosofia, a ciência corre o risco de virar dogma. Além disso, filosofia também analisa ética, política, estética, campos que não se resolvem com experimentos, mas com reflexão. O ETA, deixa eu te cutucar mais. Filosofia não dá a resposta. Ciência pergunta, tem verme na água? E responde. Filosofia pergunta, existe Deus há milênios e não resolve. Isso não é perder tempo? Arruda, não. Filosofia não busca só resposta, busca aprofundar as perguntas. Como dizia Marilena Chauí, a filosofia é o saber que, pela reflexão, busca as razões, as causas e os fundamentos das coisas. O importante não é fechar a discussão, mas abrir horizontes. O ETA responde, tá bom, mas então me responde de vez. Filosofia é ciência ou não é? A Arruda responde, depende. E aqui que está o ponto central do meu ensaio filosófico, que depende. Filosofia é ou não é ciência? Depende. Se você adotar a visão aristotélica de ciência como conhecimento sistemático, sim, filosofia é ciência. Se você olhar pela régua da ciência moderna empírica, não. Filosofia e ciência são diferentes, mas complementares. Uma investiga o mundo, a outra os fundamentos e o sentido disso tudo. Então tá aí uma conclusão, né? Depende da sua visão, mas até tem um pouquinho de opinião pessoal, né? Elas são diferentes, aqui entra uma opinião pessoal. Filosofia e ciência são diferentes, mas complementares. Uma investiga o mundo, tentando uma aplicação prática do conhecimento. Então, como nós temos a energia elétrica e várias outras revoluções que o conhecimento trouxe prático para o nosso mundo e que revolucionou a tecnologia. Por exemplo, meu vídeo aqui está saindo pelo celular, tecnologia, internet, né? E o outro, no caso é a filosofia, ela investiga os fundamentos e o sentido disso tudo, né? Então, a questão da ética, que foi citada lá na medicina, bioética, e a respeito também da tecnologia, inteligência artificial. Então, se questiona a respeito de até quais são os limites, né, dessas revoluções, até que limite nós podemos chegar disso tudo, né? Então, um investiga o mundo procurando uma aplicabilidade prática e o outro investiga os fundamentos e o sentido dessas revoluções, dessas aplicabilidade prática, desse conhecimento que é prático. E assim eu termino o meu diálogo, o meu ensaio filosófico com essa visão. Depende da maneira que você olha, que você entende ciência, mas com uma opinião pessoal. São diferentes, mas complementares. Um investiga o mundo e a outro os fundamentos e o sentido disso tudo.